Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 7 com o tema Eu sou a ressurreição e a vida. Lembrando que nós estamos estudando o Evangelho de João neste segundo trimestre do ano e hoje vamos nos basear no capítulo de número 11 do Evangelho de João para estudarmos este tema tão importante para a fé cristã. Eu sou a ressurreição e a vida. Acompanhem a leitura do texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe do programa de hoje. O texto áureo que já está aparecendo na sua tela diz o seguinte: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. A verdade prática nos diz assim: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. A leitura bíblica em classe da lição de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus por João, capítulo 11, a partir do versículo 14. Acompanhe na sua tela a leitura. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Os 3 objetivos da lição de hoje. Vamos ter como objetivo, o primeiro, identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro, evidenciando certamente a glória de Deus. Depois nós vamos analisar de que forma o diálogo entre Jesus e Marta reforçou e solidificou a fé da irmã de Maria. O terceiro objetivo que nós vamos perseguir é apresentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, evidenciando a sua importância para a esperança cristã na vida eterna. O primeiro tópico da lição, vamos estudar o propósito de Jesus. 3 pontos importantes nós vamos destacar aqui na mesa. O primeiro, o recebimento da notícia sobre Lázaro. O segundo subtópico, o desapontamento de Maria e Marta. E o terceiro item, o tempo divino. Que maravilha! Desse modo, nesta lição, nós vamos estudar o Evangelho de João a partir do capítulo 11 com este tema tão especial: Eu sou a ressurreição e a vida. Nós vamos entender o diálogo de Jesus com Marta, vamos compreender o propósito de Jesus com a ressurreição do seu amigo Lázaro e certamente nós iremos também aprender sobre esta doutrina tão maravilhosa que é a doutrina da ressurreição, a doutrina que nos faz ter esperança de que um dia todos os que morreram em Cristo certamente ressuscitarão
assim como o Senhor ressuscitou para uma vida gloriosamente eterna. E para comentar a lição de hoje, estou aqui com o pastor Lucileno Cavalcante e também o pastor Davi Arruda. Pastor Lucileno, Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Hoje vamos comentar, pastor Leno, o capítulo 11 de João, com este tema tão maravilhoso. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, pastor Davi, a paz do Senhor, nossos irmãos que acompanham o programa. Realmente é um assunto, um capítulo do Evangelho de João bem conhecido de todos, mas que também tem uma ligação também com o capítulo 10. No capítulo 10, nós aprendemos na semana passada o cuidado do Senhor como pastor. E agora nós vamos ver o poder que tem esse Senhor a quem nós servimos. Muito bem, pastor Davi Arruda, Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo. Hoje nós vamos tratar do capítulo 11, que aborda a ressurreição de Lázaro, esse encontro de Jesus, que é destacado aqui pelo comentarista, o encontro de Jesus com Marta. O diálogo, ele nos revela, muitas lições espirituais. E mais uma vez, pastor Davi, seja muito bem-vindo aqui na mesa para nos ajudar neste programa abençoador. Amém, pastor Epaminondas, Paz do Senhor, Paz do Senhor, pastor Leno, a todos que estamos ouvindo. É uma satisfação, mais uma vez, poder estar aqui para cooperar com os irmãos. E hoje nós vamos estudar essa lição maravilhosa que mostra a força e o poder que há por trás desse diálogo que Jesus Cristo teve com essa família, com Marta, Maria e Lázaro, e vamos aprender as lições que essa ressurreição traz para nós. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, vamos iniciar falando sobre o propósito de Jesus com este milagre, este fato, este sinal, João diz que é um sinal extraordinário, o recebimento da notícia sobre Lázaro. O evangelho, aliás, os evangelhos, os 4 evangelhos nos apresentam algumas ressurreições. No Antigo Testamento nós também temos este fato acontecendo, mas aqui nós estamos diante de um fato extraordinário, por se tratar de alguém que havia já sido sepultado há 4 dias. Os judeus tinham por costume sepultar os seus mortos no mesmo dia, não é? E nós temos aqui o recebimento da notícia sobre Lázaro. Jesus, pastor Leno, quando recebe a notícia, ele ainda demora mais um pouco para ir até lá. Fale sobre este primeiro ponto para nós, pastor Leno. Pastor Epaminondas, como o senhor já colocou, a Bíblia, os evangelhos narram pelo menos em 3 ocasiões em que Jesus ele opera esse milagre. E interessante nós notarmos que isso acontece especialmente também para manifestar o poder de Deus, o poder que o Senhor tem sobre a morte. Afinal de contas, ele é o autor da vida. E aqui nós temos, nessas 3 ressurreições, nós temos o filho da viúva de Naim, que foi ressuscitado logo na saída para ser sepultado. Quando estava indo para ser sepultado, teve ali um encontro, aquelas 2 comitivas, e Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Tem também a filha de Jairo, em que também havia acabado de falecer, e Jesus entra na casa e faz o milagre. Nesta ocasião aqui de Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho de João, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. E é importante aqui o autor, ele destaca primeiro esse poder do Senhor Jesus sobre a morte. Segundo, que quando Jesus ele é informado a respeito de Lázaro e da doença, que Lázaro estava doente, estava muito doente, é interessante que a mensagem que foi enviada para Jesus é uma mensagem resumida, mas a mensagem era: aquele a quem tu amas,
está muito enfermo. Então, essa mensagem é como se fosse um pedido, uma oração, apesar de que não consta aqui no texto elas pedindo alguma coisa, mas há um clamor, né? Há uma demonstração de confiança no poder de Cristo. No entanto, o texto ele nos apresenta que Jesus ele continuou, mesmo tendo recebido essa notícia, ele continuou no lugar em que ele estava por pelo menos 2 dias. E nesse interim, Lázaro é sepultado, e é interessante que o local onde Jesus estava era numa região a cerca de 40 quilômetros distante da cidade de Betânia. Então, nessa distância, diz a palavra aqui, que seria mais ou menos um dia de caminhada. Eram cerca de 40 quilômetros, então, assim, gastaria todo um dia. E com isso, nós vemos que Jesus, ao demorar demorar entre aspas, né? Mas ao esperar esse tempo, Lázaro é sepultado. E quando Jesus ele chega até Betânia, há então aquele encontro dramático com Marta, né, que nós vamos ver na lição. Muito bem, pastor Davi Arruda, o versículo 3 do capítulo 11, nos revela o conteúdo da mensagem que as irmãs de Lázaro enviaram a Jesus, né? O capítulo 11, o versículo 3 diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Nos parece aqui, pastor Davi Arruda, que esta mensagem, este correio está carregado de uma esperança, né? Nos parece que aqui está claramente revelado o coração das suas irmãs de que Jesus poderia chegar a tempo, né, para socorrer seu irmão. Muito bem, pastor Epaminondas. Essa mensagem ela está carregada de esperança, de expectativas que Jesus chegasse a tempo de interceder, orar, operar um milagre na vida de Lázaro. A verdade é que algumas pessoas, ao ler essa história, eles criticam a reação de Marta, mas a verdade é que, humanamente falando, a reação dela é comum. A gente tem uma, comum entre aspas, né? Porque a gente tem uma reação, porque a gente já sabe do poder de Jesus, a gente já sabe que ele costuma a fazer milagres. Mas dentro da ótica dela, naquele momento, ela está lidando com algumas decepções, frustrações. Primeiro, ela está lidando com seu irmão doente, ela vai ter que lidar com o luto, vai ter que lidar com a ausência de um amigo querido, porque o texto deixa claro que eles amam a Cristo e Jesus também os ama. No verso de número 5 fica claro que Jesus Cristo tinha um carinho, um amor por esta família. Mas há uma lição que nós temos aqui. A lição é que, por mais que Jesus os amasse, por mais que Jesus tivesse um carinho por esta família, ainda assim eles não estavam privados de terem momentos difíceis. E assim é a nossa vida com Deus. Por mais relacionamento que temos com Ele, nós não vamos estar livres das dificuldades da vida, não vamos estar livres das enfermidades. Enquanto homem aqui, enquanto seres humanos, nós vamos estar passivos a sofrer, a chorar. Todavia, Jesus nos mostra que, ainda nas nossas aflições, Ele continua estando soberano e tendo controle da nossa vida. Então, a decepção dela é compreensiva, mas Jesus nos mostra que Ele não está preso às nossas dificuldades, que Ele continua sendo soberano. Lembrando que nós estamos lidando com duas mulheres, né, que estão de luto. Os sentimentos, eles estão aqui aflorados, né? Nós estamos falando também, além desse fato, Lázaro nos parece, pastor Leno, que é o sustentador da casa, né? Elas estavam ficando ali praticamente órfãs. O homem, o chefe da casa, havia partido. E os comportamentos ali, eles ficam muito claros que cada pessoa reage a situações diferentes, né? Marta, ela reagiu de uma forma, Maria reagiu de outra forma. Você percebe Marta muito mais pragmática,
quando a notícia chega de que o mestre estava se aproximando, ela sai correndo, vai procurar Jesus. A Maria, ela já fica. Então veja que as reações, elas são muito diferentes, muito distintas, sobretudo quando o assunto é luto. E os sentimentos aqui, eles são analisados um a um. E nos parece, pastor Leno, que neste capítulo, todos que aparecem neste capítulo, todos os personagens, né, com exceção, claro, de Jesus, todos ali expressam um certo descontentamento por um aparente atraso de Jesus. Marta, ela disse: olha, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A Maria falou a mesma coisa. E os judeus que lá estavam, os amigos que estavam de luto também, eles expressaram a mesma coisa. Ora, ele se não veio socorrer o seu amigo, assim como ele curou o cego. Então veja, que parece que todos ali estão trabalhando o fator tempo. E aí, pastor Leno, o tempo aqui é o tempo de Deus, é o tempo divino, né? E Jesus, ele tinha um propósito muito claro e específico em não chegar enquanto ele estava vivo, não é, pastor Leno? Fale sobre o tempo divino. É importante esse subtópico, o tempo divino. E aqui o texto de João 11, ele nos revela principalmente que, primeiro, o Senhor Jesus, ele amava indiscutivelmente aquela família. O amor dele é expresso não só pelo testemunho das irmãs de Lázaro quando pedem, né, ou quando enviam aquela mensagem, mas também na própria reação de Cristo diante do sofrimento das irmãs da família. E, acima de tudo, Jesus, ele tinha todo o poder para curar Lázaro, e não necessariamente precisaria dele estar em Betânia. Nós vemos nos evangelhos Jesus curando à distância. Perfeito. Quando ali o servo do centurião vai interceder em favor do servo, Jesus cura. Aquela mulher cananeia, quando vai ter com Cristo, também diz a palavra que na mesma hora que ela estava lá, que Jesus ministrou sobre ela, a sua filha foi curada, foi liberta. Então, não necessariamente Jesus deveria estar presencialmente em Betânia. Porém, aí entra essa questão do propósito, né, que é o tema desse tópico. Deus, ele age não é só baseado no amor que ele tem para conosco, mas também no propósito que ele tem. Então, assim, nós sabemos que Deus, ele tem todo o poder sobre a morte. Porém, nós sabemos também que o propósito dele é maior. E é interessante que o próprio Cristo, ele fala com os seus discípulos, né, que aquela enfermidade não era para a morte, mas é para a glória de Deus, era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ao final do capítulo 11, nós vamos ver algo interessante. No versículo 53, nós vamos ver que a partir deste milagre, a intenção dos judeus não era somente prender Jesus ou tirar Jesus de cena, mas a partir deste milagre, o propósito agora já era matar Jesus. Então já muda o foco e já muda o propósito ali dos líderes judeus. Então nós sabemos que o próprio comentário diz aqui também que esse milagre, ele foi o último dos milagres narrados aqui no Evangelho de João. E aí nós vemos que a partir daí começa a trajetória de Cristo para o Calvário. Então, assim, há uma interligação nesse propósito divino, pois a partir desse momento o Senhor, ele já é visto pelos líderes dos judeus como alguém que precisava morrer. Mas independente disso, tudo isso está dentro do plano divino, do propósito divino. Nada foge ao controle de Deus. Isso nos ensina algo importante, porque às vezes nós somos imediatistas, nós queremos as coisas tudo na mesma hora. E aí a palavra de Deus, né, lá no Salmo 40, ela nos ensina, esperei
com paciência no Senhor. Pastor Leno, e o versículo 15, ele em muitas pessoas causa até uma estranheza, né? O versículo 15 diz assim: no versículo 14, ele disse: Lázaro está morto, porque Jesus usou uma linguagem eufêmica, né? Sim. Ele dorme. Aí os discípulos entenderam literalmente, só que Jesus estava usando uma figura de linguagem. Jesus estava dizendo: olha, ele morreu. Mas eles entenderam literalmente a figura quando Jesus disse: olha, ele está dormindo. Aí eles disseram: se está dormindo, então ele vai acordar. Aí Jesus então disse: está bem. Está tudo bem. Aí Jesus disse claramente: não, Lázaro está morto. Aí foi que eles compreenderam o que Jesus quis dizer. Mas no versículo 15 está escrito assim: Jesus disse: e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. A tradução da NVT, a nova versão transformadora, traduziu esse versículo assim, ó: e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá. E aí quem lê esse versículo aqui isolado, pensa que Jesus está ali dizendo que ele estava feliz porque Lázaro tinha morrido. Não é isso. Jesus está dizendo que o propósito maior ali era que a glória de Deus se manifestasse. Ele estava dizendo que a alegria dele era por ele não estar lá enquanto ele estava doente, porque algo muito maior iria acontecer. Algo muito mais extraordinário. Ele disse: olha, eu me alegro por não estar lá, porque vocês vão ver coisas que vocês nunca viram. É mais ou menos isso que Jesus estava querendo dizer com este versículo, revelando que havia um tempo, não é, pastor Leno? Sim. Um tempo, um propósito de Deus muito maior em não estar lá enquanto Lázaro ainda estava vivo. Eu costumo dizer, pastor, que nós idealizamos, quando nós precisamos de algo, precisamos do socorro do Senhor, nós idealizamos como vai ser a bênção, da maneira como nós queremos, da maneira como nós imaginamos que vai acontecer o milagre. E geralmente, na maioria das vezes, Deus ele faz diferente do que nós imaginamos, porque Deus é muito maior e o propósito dele é muito maior do que o nosso. Muito bem, vamos para o nosso primeiro intervalo. Quando voltarmos, iremos falar sobre o encontro de Marta com Jesus. Não saia daí, em instantes estaremos de volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje. Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência aqui conosco. Estamos estudando hoje a 7ª lição com o tema Eu Sou a Ressurreição e a Vida. Lembrando que neste segundo trimestre nós estamos nos debruçando sobre o Evangelho de João. Vamos agora para o segundo ponto da lição. O assunto é o encontro de Marta com Jesus. Vamos discutir aqui na mesa 3 pontos que o pastor Elienay Cabral, o nosso comentarista, nos apresenta. O primeiro é o encontro, depois, quando Lázaro ressuscitará? Vamos responder esta pergunta e, por fim, promessa de vida. E eu quero começar aqui com pastor Davi Arruda. Pastor Davi, vamos falar um pouquinho sobre o encontro de Marta com Jesus. O pastor Elienay Cabral, nesta lição, achou por bem dar ênfase nesse encontro, né? Porque ele é realmente revelador, nos apresenta a doutrina da ressurreição, a doutrina da ressurreição hoje, mas também apresenta uma doutrina da ressurreição escatológica. Vamos conversar um pouquinho sobre este encontro, pastor Davi? Muito bem, pastor. Esse encontro ele é rico porque Marta ela tem a esperança, né? Ou melhor dizendo, ela vai até Jesus mostrando que é importante ressaltar essa questão, que mesmo diante do luto, das dificuldades,
eles continuavam crendo em Jesus. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, eles tinham essa crença. Tanto que quando ela fala com Jesus, ela expressa a convicção dela, porque ela diz: olha, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, sabendo que Jesus tinha poder para curar. Só que quando Jesus fala que Lázaro iria ressuscitar, possivelmente ela entende que Jesus de alguma forma estava tentando confortá-la, dizendo: olha, ele vai ressuscitar, pensando que ele estava falando da ressurreição dos últimos dias, quando na verdade Jesus estava falando que ela não entendeu que Jesus estava falando que ele ressuscitaria naquele momento. E é compreensível, dado a situação que ela está inserida, porque existem circunstâncias na nossa vida que ela provoca, elas desafiam a nossa fé em meio às dificuldades. Uma certa vez, Jesus, libertando um jovem, ele perguntou ao seu pai se ele acreditava que aquele jovem poderia ser liberto. Ele disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, porque há situações que vivemos que elas nos fazem questionar se Deus está nos ouvindo, se Ele está trabalhando, se Ele vai chegar. Mas Jesus nos mostra que as duras circunstâncias da vida não podem nos fazer tirar os olhos da promessa de Deus, do poder dele. E ele faz com que Marta entenda, com que Maria veja que tudo quanto ele permite na nossa vida é para a glória de Deus. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, quando Lázaro ressuscitará? Uma pergunta, porque Jesus disse o seguinte para Marta: olha, Marta, teu irmão ressuscitará. Só que, como o pastor Davi disse, em nenhum momento Marta deixou de acreditar que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Só que ela está envolta em uma teologia judaica, né? Ela está certamente ali pensando em Daniel 12, ela está imaginando uma ressurreição escatológica lá para o futuro. E aqui, pastor Leno, Jesus afirma: olha, teu irmão vai ressuscitar. E aí nós perguntamos: quando? Quando Lázaro ressuscitará, pastor Leno? Então, pastor, na verdade, não só na teologia judaica, né, havia a crença da ressurreição no último dia, mas o próprio Jesus, ele ensinava a respeito da ressurreição no último dia. Lá no capítulo 6 do próprio Evangelho de João, nós vemos no versículo 40, no versículo 44, no versículo 47, no versículo 54, a referência de Jesus à ressurreição no último dia, a vida eterna. Então, Jesus, ele fala muito a respeito disso. Só que, muitas vezes, como o pastor Davi já colocou aqui, nós recebemos a promessa de Deus, mas não entendemos exatamente naquele primeiro momento aquilo que o Senhor ele vai fazer, né? E Marta, com certeza, nesse momento assim, que já para a vida de Lázaro, ela não tinha mais esperança. A vida terrena de Lázaro, a esperança dela residia só na eternidade agora. E para nós vermos o quanto que esse Deus ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Quando Jesus ele fala para Marta que Lázaro ressuscitaria, a esperança dela realmente é para o fim dos tempos, para os últimos dias. No entanto, o propósito de Cristo era de abençoá-la, abençoar aquela família, ressuscitar Lázaro naquele momento. E é interessante que mais na frente, quando Jesus ele manda tirar a pedra, a própria Marta diz: mas Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias. Mas vem aquela frase extraordinária de Cristo, né? Marta, eu já te disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Parece que a Marta, ela entendeu que Jesus queria apenas consolar ela. Isso. Né? Quando Jesus disse: olha, teu irmão vai ressuscitar. Essa é uma expressão comum dos judeus. Os judeus, quando iam consolar os parentes do falecido, eles abraçavam a pessoa e diziam: olha, ele vai ressuscitar no último dia. Quando Marta ouviu isso de Jesus,
achou ela que era uma simples consolação. Esta é uma expressão de consolação. Só que ela, conforme o pastor Leno colocou muito bem, ela não havia compreendido que o que Jesus queria fazer era naquele dia, era algo naquele momento. E é esta ressurreição que está em destaque aqui na lição. Claro que nós podemos trabalhar as duas ressurreições, né? Nós temos a ressurreição, essa ressurreição aqui dentre os mortos, que é aquela ressurreição, no caso de Lázaro, a ressurreição também do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do Eutico, do jovem Eutico. E lá em Atos dos Apóstolos ainda nós temos a ressurreição de Tabita, não é? Então, veja que essas ressurreições, elas nos apresentam pessoas que morreram, voltaram a viver, mas que morreram novamente. Eu não sei o que é pior, morrer uma vez ou morrer duas vezes. Aqui, certamente, voltaram a falecer, né? Voltaram a morrer, porque voltaram à vida com o seu corpo de outrora, né? Com o seu corpo status quo. Só que essa ressurreição de Marta, a ressurreição que Marta está empregando aqui, é a ressurreição gloriosa, né? É a ressurreição incorruptível, a ressurreição do último dia, o dia de Deus, lá, né, no milênio. E Jesus estava dizendo para ela que não, que essa é uma teologia verdadeira, né? O que os fariseus ensinavam, o que os judeus ensinavam. Só que Jesus estava dizendo para ela: Marta, o que eu quero fazer é um milagre hoje, eu quero fazer um sinal hoje, que é uma janela escatológica para o que vai vir. Pastor, e é interessante a gente notar as lições, como já foi falado, as lições preciosas espirituais que tem nesse texto, é de que o Senhor, Ele faz, para Ele não há limitação, para Ele realizar o milagre. Ele pode todas as coisas. Ele pode ressuscitar Lázaro nesse momento. Ele poderia ter curado Lázaro anteriormente. Mas tudo isso, Deus ele só age com propósito. Deus ele não age simplesmente porque eu quero ou porque alguém quer, mas ele age porque ele quer. Maravilha. Marta, ela também tinha apenas um conceito, né, do que era a ressurreição. Ela tinha um conceito, ela tinha em mente os princípios que ela aprendeu certamente. Só que diante dela, pastor Davi, estava a própria ressurreição. Quando ele disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição estava ali personificada diante dela. E por conta disso, né, nós temos aqui, pastor Davi, uma promessa de vida, né? Uma promessa de vida. Fale, pastor Davi, sobre este ponto da lição e que nós podemos ainda extrair deste terceiro subtópico. Muito bem. Imagine o quanto foi desafiador para esta mulher entender quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Na verdade, quando Jesus usa essa expressão, ele está declarando a sua soberania como Filho de Deus, a soberania sobre a morte e sobre a vida, e também apontando que ele é a fonte da vida. Então, ele está aqui de forma poderosa, mostrando para estas mulheres, como bem já colocou o pastor Leno, que há a sua soberania em todas as áreas. E agora ele está trazendo não somente a questão da morte de Lázaro, mas mostrando que ele tem poder para ressuscitar e poder para dar vida. Então, também trazendo sobre nós uma esperança, e essa esperança gloriosa, porque ele diz que quem crê em mim, não é? Então, aqueles que creem em Jesus, eles ressuscitarão, eles têm essa esperança da vida, não somente na vida espiritual, na ressurreição, que já falamos aqui, futura, mas também na nossa vida material, na nossa vida física, porque todo aquele que crê em Cristo, o segue e o serve, tem uma vida plena no Espírito Santo. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo. Após, nós vamos comentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, que é o assunto do próximo bloco. Em instantes estaremos de volta, eu aguardo por você.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje, onde estamos estudando a 7ª lição deste trimestre com o tema Eu sou a ressurreição e a vida. A lição, portanto, de hoje está fundamentada no capítulo 11 de João, do Evangelho de João. Vamos para o assunto deste terceiro bloco do programa, onde vamos trabalhar aqui agora a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Os pontos que nós vamos abordar: o primeiro, a ressurreição do corpo, depois da morte para a vida, e vamos finalizar falando sobre uma viva esperança. Pastor Lucileno Cavalcante, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Vamos falar sobre essa doutrina, meu pastor? Muito bem, pastor Epaminondas, pastor Davi. A doutrina da ressurreição é uma doutrina que realmente nos traz alegria, nos traz esperança, e ela é confirmada por essas ressurreições que estão registradas na Bíblia, que demonstram o poder de Deus sobre a morte. E de forma assim, maravilhosa, o Senhor ele reservou para todos aqueles que creem a bênção da ressurreição do corpo. Esse estudo de hoje trata de uma ressurreição que foi operada na vida de Lázaro, como já foi falado. Lázaro ressuscitou, porém ressuscitou num corpo ainda corruptível, num corpo ainda mortal. E Lázaro voltou a morrer. Porém, a doutrina da ressurreição fala da ressurreição para a vida eterna. E isso, Jesus, como nós falamos aqui, Jesus, nos seus ensinos, Jesus, falava muito a respeito dessa ressurreição. Eu vou ler aqui João, no capítulo 6, no versículo 40, quando Jesus diz assim: portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa promessa, ela ficou marcada na vida dos seus discípulos, na vida dos seus ouvintes, que creram nesta promessa, que já era uma doutrina, como já falamos aqui, dentre os judeus, mas é algo que ficou no cristianismo, a nossa esperança da vida eterna. E por isso que o apóstolo Paulo, ele ensina na carta aos Tessalonicenses, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, a respeito de como acontecerá a ressurreição daqueles que creram no Senhor, que viveram no Senhor. Paulo, ele ensina falando primeiro que nós temos que ter um conhecimento a respeito dessa vida eterna, dessa esperança da vida eterna. Que nós devemos conhecer a respeito da ressurreição. E ele diz assim: porque se cremos, 1 Tessalonicenses 4,14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E em que ocasião isso vai acontecer? Na ocasião do arrebatamento da igreja. E aí ele descreve, a partir do versículo 16, como que vai acontecer então o arrebatamento. O mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele descreve ali a ressurreição, o elo que tem a respeito da ressurreição do nosso corpo com a ressurreição de Cristo, e que nós já fomos redimidos, a nossa alma, o nosso espírito já foi purificado, porém o nosso corpo ainda é mortal, nosso corpo ainda se corrompe com as enfermidades, com tudo isso, mas a doutrina da ressurreição do corpo, ela nos ensina que vai chegar este dia em que aqueles que estiverem vivos terão seu corpo transformados, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Muito bem. Pastor Davi Arruda, esse subtópico segundo aqui, o nosso comentarista diz o seguinte: da morte para a vida, fazendo referência a João 11 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida.
quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. O que Jesus quis dizer com essa expressão de que nunca vai morrer, pastor Davi? Muito bem, pastor. Na verdade, como bem explanou o pastor Leno, essa doutrina da ressurreição, ela está imposta no texto e ela é evidenciada no verso 26, quando Jesus diz que, como o senhor já leu, que aquele que está nele, que crê nele, nunca morrerá. E se a gente analisar este texto de forma literal, vai parecer que a pregação de Jesus cai em descrédito, até porque o próprio Lázaro torna a morrer e os discípulos também. Só que quando Jesus fala nunca morrerá, ele não está falando de uma morte física. Ele está falando que aquele que está nele, ainda que experimente de uma morte física do seu corpo, ele nunca experimentará da morte espiritual. Porque para os ímpios, a vida termina quando se é sepultado. Para o cristão, não. A ótica do cristão é diferente. Para nós, a vida em abundância, de fato, se dá quando morremos, porque morremos no nosso corpo físico, mas não no espiritual. No espiritual, nós estaremos em glória com Cristo Jesus, porque esta é a promessa daqui até mesmo que nós não morreremos espiritualmente, porque estaremos com Ele. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, diante disso, né, da doutrina bíblica da ressurreição do corpo, um corpo que nós vamos receber semelhante ao corpo de Jesus, o senhor mencionou muito bem, por ocasião do arrebatamento, os vivos serão transformados, os mortos, eles serão ressuscitados. Ambos, né, mortos e vivos, receberão um corpo glorificado à semelhança do corpo do nosso Senhor. E o pastor Davi nos ensinou sobre essa expressão de Jesus, da morte para a vida, que quem está nele, que crê nele, que está vivo, nunca morrerá. Na verdade, aquilo que nós aprendemos aqui, esta é uma promessa de Jesus para os salvos de que não experimentariam a morte eterna, né? O lago de fogo, que é a segunda morte. E aí nós temos, diante dessa doutrina maravilhosa que já foi explanada aqui pelo pastor Davi Arruda, uma viva esperança, pastor Leno, para a gente finalizar a aula de hoje. Muito bem, pastor Epaminondas. O apóstolo Paulo, ele fala que se nós esperássemos só nessa vida, seríamos miseráveis. Nós temos uma esperança que vai além da vida terrena. E Paulo, lá, como nós já dissemos aqui no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele diz no versículo 13: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Daí a importância dessa doutrina, a importância dessa verdade. Nós vemos que os discípulos de Cristo, aqueles que estavam ali no princípio da igreja primitiva, eles testemunharam dessa ressurreição. Eles viram Cristo ressuscitado. E eles, muitos questionam que os discípulos tiveram algum tipo de ilusão, algum tipo enfim, mas na verdade eles não só testemunharam, como eles, muitos morreram pregando essa verdade a respeito do Cristo ressuscitado. E Paulo, ele segue nesse ensino dizendo assim: mas agora, no versículo 20, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. Assim como Cristo ressuscitou, nós também aqueles que morrerem em Cristo, estarão sendo ressuscitados num corpo diferente do que nós temos hoje. Pois neste capítulo 15 de 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz assim, no versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
É maravilhoso nós entendermos isso, porque nós precisamos passar por esse processo, tanto da ressurreição dos que morrerem fisicamente, quanto da transformação de receber um corpo diferente, um corpo eterno, um corpo glorioso, porque nós estaremos vivendo eternamente com Deus. A vida eterna com Deus, nós vamos estar perante a face do Deus Todo-Poderoso. E por essa razão, o nosso corpo ele vai passar por este processo, em que toda a natureza pecaminosa, em que todas as mazelas que nós sofremos hoje vão ficar para trás, né? Então, essa esperança tem a ver com tudo aquilo que Jesus ele veio aqui na terra para padecer, para sofrer, para pagar o preço na cruz do Calvário, para que nós tenhamos a vida eterna. E a ressurreição ela faz parte dessa esperança eterna. Muito bem, pastor Davi Arruda, para a gente fechar, coroar esta lição, o versículo 35 de João 11, na língua portuguesa, né, é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou, exatamente, pastor Davi, no livro onde é realçada a divindade de Jesus. O apóstolo João destaca este comportamento, né, da humanidade de Jesus, revelando ali ele chorando diante de Marta, diante de Maria, com seus sentimentos, e até dos judeus que estavam ali chorando por conta da morte de Lázaro. E diante do sepulcro, Jesus dá aquela ordem maravilhosa, né? Tirai a pedra. Pastor Davi, fale sobre esse ato da ressurreição, a ordem de Jesus e Lázaro saindo para fora. Muito bem, é interessante ver o quanto o autor ele é muito preciso quando ele fala que Jesus chorou, porque aparentemente, como a gente já trabalhou essa lição, o tempo, sempre falando acerca do tempo, parece que Jesus estava alheio, ele não se importando. Mas quando ele diz que Jesus chorou, isso mostra que Jesus humanamente, como homem, amava aquela família, estava sujeito ao sentimento da perca, mas a soberania de Deus estava sempre acima. E quando ele dá a ordem, tirem a pedra, mostrando, e nós poderíamos fazer até mesmo uma alusão da nossa de forma espiritual, quando saímos da morte para a vida e vimos ao encontro de Jesus. Nós podemos fazer essa aplicação, não é, pastores? E essa beleza que mostra que Jesus, mesmo estando debaixo do sentimento, ainda estava, a humanidade estava presente, mas a sua espiritualidade, a sua divindade estava lá. Como homem, ele chora, mas como Deus, ele dá a ordem para que ele ressuscite, para que Lázaro venha para fora. Muito bem, que maravilha. Assim nós encerramos mais uma lição, né? Apesar de que alguns dizem que há um pleonasmo aqui, de fato embora não haja um erro, né? Lázaro, sai para fora. Se sai, naturalmente é para fora. Mas o pleonasmo é um recurso na língua para reforçar uma ideia. Literalmente, o texto grego diz o seguinte: levanta-te para fora. Mas Jesus aqui, ele está apenas e tão somente, conforme disse o pastor Davi, revelando a sua glória, o seu poder e a sua divindade. Portanto, no texto de hoje, na lição de hoje, nós exploramos o diálogo de Jesus com Marta, apresentamos o propósito da ressurreição de Lázaro e enfatizamos a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Nós aguardamos por você aqui na próxima semana, onde juntos vamos estudar mais uma preciosa lição. Nós queremos agradecer a Deus pela vida da produção do programa, glorificar a Jesus pela vida dos nossos comentaristas. Pastor Luciano Cavalcante, muito obrigado. Pastor Davi Arruda, Deus abençoe vossas vidas. Se Deus quiser, estaremos juntos aqui na próxima semana. E eu peço ao pastor Leno Cavalcante que nos despeça em oração. Querido e eterno Deus, mais uma vez somos gratos a Ti, Senhor, por estes momentos de estudo da Tua Palavra. Meu Deus, que estas lições, Senhor, possam estar fortalecendo a fé de cada um, Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue realizando milagres, coisas extraordinárias no meio do Teu povo.
porque nós sabemos que este ensinamento, Senhor, não é apenas um conhecimento intelectual, mas sabemos que o nosso Deus continua o mesmo. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. E aqueles que precisam de um milagre, Senhor, ó Deus, segundo o teu soberano propósito, que o Senhor venha realizar para a glória do teu nome. Assim te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos.